Bruna Barbosa, o caso do Brenan. Oi, Datena, mais uma audiência, né? Ontem aconteceu a segunda audiência do julgamento do Thiago Brenan, que agora vai ser retomado no dia 17 de julho. Ele não foi ouvido e foi dessa mesma forma na primeira audiência que a gente acompanhou. Às vezes essa primeira é um pouco mais longa, sempre reservada ali para a vítima, que é a primeira pessoa a falar, depois algumas testemunhas. Quase sempre não dá tempo de chegar ao réu e foi isso que aconteceu ontem. Então, Brenan compareceu a essa audiência de forma virtual, mas não falou e agora o julgamento vai ser retomado no dia 17. O caso que a gente está falando da vez é um caso que ganhou o noticiário, mais um dos casos do Brenan, daquela mulher que foi obrigada a tatuar as iniciais de Thiago Brenan no corpo. A história é a seguinte, essa mulher mora fora do Brasil, tinha uma viagem marcada para visitar aqui o nosso país. A família dela mora no Recife. Em agosto de 2021, ela viria aqui para o Brasil. Mas pouco antes de chegar, já conversando com o Thiago Brenan, ele teria convidado essa mulher a fazer uma visita à casa dele, a ficar ali com ele um tempo. E aí, no ano passado, ela deu uma entrevista. Foi a única vez que ela falou, inclusive, sobre esse caso, e contou que o primeiro dia com o Brenan foi ótimo. E assim, viu, Datena, muitas dessas mulheres, inclusive mulheres, não só aqui no caso do Thiago Brenan, mas mulheres que são vítimas diariamente aqui no nosso país de assédio, de agressão, relatam geralmente algo semelhante. Esses homens, no início, são ótimos ali, eles constroem todo um cenário ali para que essa mulher tenha segurança. E foi isso que aconteceu. E a partir do segundo dia, de acordo com essa vítima, ele já começou as agressões. Começou pegando o celular dela, desbloqueado, vasculhando ali toda a vida dela. E aí ela já começou a achar estranho, gritou com ele, falou: olha, devolve meu celular. E aí, a partir desse momento, ela começou a ser agredida por Thiago Brenan. Ele bateu nessa mulher, ela relata também que ele levou ela para o quarto, enfim, a obrigou a ter relações sexuais de forma forçada e não conseguiu sair da casa dele, ele deixava ela trancada no quarto todo o tempo, por isso o cárcere privado. Eles saíram para jantar aqui em São Paulo, num restaurante. Segundo ela, ela pensou em pedir ajuda nesse restaurante. Quando levantou, ele puxou ela ali pelo braço e disse: olha, você não vai sair, não vai falar pra ninguém. Voltou pra casa. E aí, depois desse restaurante, ele disse que ele tinha uma surpresa pra ela. E quando ela chegou, tinha um tatuador da casa e esse tatuador tatuou na costela dela as iniciais de Thiago Brenan. Então é esse o caso que tomou conta do noticiário e agora começa a ser julgado. Foram 6 horas de depoimentos. O juiz Jorge Pansarini, que era a primeira vara de Porto Feliz, interior paulista, inclusive na mesma vara em que ele foi julgado já no primeiro caso. Isso aconteceu ontem, foram 6 horas. Ela prestou depoimento, respondeu ali todos os questionamentos. Brenan saiu da audiência no momento em que a vítima prestou depoimento, depois voltou por videoconferência, ele que acompanhou tudo do CDP de Pinheiros, onde ele está preso desde o mês de abril. Outras 4 testemunhas de acusação foram ouvidas, Datena, mas ao todo, 47 pessoas vão prestar depoimento nesse caso. Então, esse é um julgamento que será bastante longo. E se todas essas testemunhas prestarem depoimento antes de Brenan, talvez Thiago Brenan não seja ouvido nem nessa audiência do dia 17 de julho. É mais um dos casos que deve se estender aí por mais de um dia e tudo sempre de forma virtual. Inclusive, a vítima e as testemunhas são ouvidas de forma virtual. Lembrando que Brenan responde a diversos processos, são 9 ao todo, por crimes de estupro, ameaça, lesão corporal, corrupção de menor, cárcere privado, calúnia, injúria e difamação. Todos os processos correm em segredo de justiça, Datena. Quanto a esse canalha, né, que se achava dono da verdade, tiver preso, está tudo certo. Ele não precisa falar, ele presta depoimento, mas tem que ficar na cadeia.
perigo ele sair da cadeia no habeas corpus aí com tanto processo a responder. Aí seria um tapa na cara da sociedade mesmo. Porque aí funcionariam os bilhões que ele tem, que ele é bilionário, mas tem bem o perfil do canalha que ele é. Né? Primeiro ele trata bem, convida para jantar, grandes ambientes, vinho, luz de vela. Depois ele tatua, bate e daí por diante. Não é? É o fim do mundo. Eu não sei onde é que a gente vai parar, não sei qual é o fim da história de verdade.